Os fundos imobiliários estão em queda nos últimos meses. Será que isso é uma oportunidade ou um sinal de alerta? Nesse vídeo eu quero te mostrar o que está acontecendo com os fundos imobiliários, por que eles caíram e o mais importante, se vale a pena ou não comprar fundos imobiliários agora para gerar uma renda passiva crescente no futuro. Mas antes, já deixa aqui seu like e se inscreve no canal que ajuda muito na divulgação. Antes de decidir se é bom ou não comprar fundo imobiliário agora, é importante que você saiba o que está acontecendo na economia atualmente. Não tem como falar de investimento sem citar a economia. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é a taxa Selic alta. A gente está com uma taxa Selic de 13,25%. Isso é uma taxa considerada alta aqui para nós. Com a Selic alta, a renda fixa fica extremamente atrativa e os investidores tiram o dinheiro dos fundos imobiliários para colocar na renda fixa, porque eles pensam, poxa vida, eu tenho quase 1% ao mês de rentabilidade em um ativo de renda fixa, um ativo seguro. Vou tirar dos fundos imobiliários e vou deixar em segurança aqui, uma segurança, previsibilidade, que é as características de uma renda fixa. Os preços da bolsa em geral, mas focando nos fundos imobiliários, ele é muito levado pelo aquele sistema de oferta versus demanda, a lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente vendendo fundo imobiliário, ou seja, tem que estar disponível muitas cotas para serem compradas. A pessoa que quer vender, ela vai ter que reduzir o preço. Se ela quer vender urgente, ela vai ter que vender abaixo do que as pessoas estão vendendo. Logo, o preço dos ativos da bolsa cai. Tem muita gente ofertando, tem muita gente querendo vender e poucas pessoas querendo comprar. Essas pessoas que estão querendo vender, elas vão ter que baixar o preço para conseguir vender. Então, se tem muita gente saindo dos fundos imobiliários para ir para a renda fixa, é natural, é normal que os fundos caiam. Outro ponto, além da taxa Selic, a inflação mais alta também impacta os fundos imobiliários. Por quê, Rafa? Primeiro ponto, custo de manutenção dos imóveis sobe. Dentro do fundo de tijolo, tem imóvel na composição dele, certo? E o imóvel, ele tem vários custos, como IPTU, as reformas, condomínio, manutenção, funcionários. Se os custos operacionais desse fundo aumentarem, o lucro diminui. Porque pensa aqui comigo, os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuírem 95% do lucro. Certo. Então a margem de lucro deles é de 5% só. Eles têm 5% para fazer o fundo crescer. 95% eles têm que distribuir obrigatoriamente aos cotistas. Diminuindo a margem de lucro, ele vai ter menos dinheiro para poder desenvolver o fundo e também ele vai distribuir menos dividendos. Quando o fundo distribui menos dividendos, muitos investidores vendem as cotas, saem do fundo, saem do investimento, o que joga o preço para baixo também. Fora que o poder de compra dos inquilinos diminui. Eles vão precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Logo, se os custos operacionais das empresas aumentarem, o que os inquilinos vão fazer? Tentar renegociar com o fundo imobiliário. Falar, olha, fundo imobiliário, não tô tendo dinheiro para pagar o aluguel, vamos renegociar aí, me dá um desconto, vamos fazer alguma coisa aí, vamos se ajudar. Além de que, o reajuste dos aluguéis é pelo IGPM ou pelo IPCA, que é a inflação. Se o IPCA está alto, a porcentagem de aumento nos aluguéis vão ser altas também, diminui o poder de compra dos inquilinos e eles vão pedir renegociação, vamos se ajudando aí. Para eu não te dar um calote, me dá um desconto. Então, o IPCA, além do Tesouro Selic, o IPCA também impacta nos fundos imobiliários. Selic alta, o que acontece? O crédito imobiliário fica alto. Lembra que eu falei para vocês que o fundo ele tem só 5% do lucro para ele reinvestir nele mesmo, para ele poder crescer? Joia! E quando um fundo ele quer comprar um imóvel de alto valor, o que ele faz? Ele busca um financiamento, ele financia. Se a Selic está alta, o crédito está alto, logo, para ele financiar um imóvel está muito mais caro. Os juros tornam o imóvel muito mais caro. Porque quando a taxa de juros está baixa, tá ótimo para financiar. Imagina uma Selic a 2%, você vai pagar 2% de juros. Agora, uma Selic a 13,25% torna o custo do crédito muito mais alto. Fora que 13,25% é o valor da Selic, certo? Mas não é o valor que tem o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, ele é muito maior do que a Selic. A gente está falando de um crédito imobiliário na casa de 20%, 21% ao ano. Então, o custo do capital, o custo do dinheiro está muito mais alto para o fundo poder
financiar e aumentar o seu portfólio. Então, o fundo ele tem que trabalhar com o que ele tem, entre aqueles 5% de lucro, para poder investir nele mesmo e fazer o fundo se desenvolver. Crédito imobiliário alto afeta os fundos imobiliários também dessa forma. A Selic alta afeta para o crédito imobiliário e os investidores migrando do fundo imobiliário para renda fixa. Joia, a gente já viu agora por que os fundos imobiliários estão caindo, mas a pergunta que não quer calar, Rafa, vale a pena ou não vale comprar? Agora é uma boa oportunidade de comprar fundos imobiliários? Vamos ver por pontos, vamos por partes? Primeiro ponto, os preços estão baixos. Você vai comprar um fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário com desconto. A maioria dos fundos imobiliários estão descontados. Como que a gente vê que um ativo está descontado? Através do P sobre VP. É uma métrica de valuation. Quando ele está abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, ou seja, abaixo do que ele realmente vale. Se um fundo imobiliário está sendo negociado com P sobre VP de 0,80, por exemplo, 0,80, ele está sendo negociado com 20% de desconto. Já ao contrário, vamos pensar em um fundo imobiliário sendo negociado a um P sobre VP de 1,10. Ele está 10% mais caro do que ele realmente vale. Então, para você achar uma boa oportunidade no mercado, o ideal é que o fundo imobiliário esteja aí abaixo de 1. Vai representar uma oportunidade de você comprar um bom fundo com desconto. Ou seja, você pode comprar um imóvel indiretamente com desconto. Você está comprando um fundo imobiliário que valia R$100, por exemplo, por 80. Sabe quando a gente vai no supermercado, que a gente olha o folheto? A primeira coisa que você chega no supermercado, que eu sei, é pegar o carrinho, pegar o folheto e ver as promoções. Isso quando você já não abre todos os supermercados na sua casa, pelo celular, entra no Facebook, lá no Instagram de cada supermercado e vê onde está melhor, onde tem mais promoção para você ir, certo? Certo. Eu sei porque aqui em casa é assim, eu olho todos os mercados. Se você for na busca do meu Facebook, eu só uso meu Facebook para isso, para olhar as ofertas dos supermercados. Aí tem todos da minha cidade lá. Mas enfim, quando você vai no supermercado, você não procura as ofertas, você não procura pagar o mais barato possível em um produto que você considera bom, que você já usa no seu dia a dia? Nos investimentos é assim também, você busca oportunidades com desconto. Então, ótimo ponto. Segundo ponto, os dividendos. Os fundos imobiliários, eles continuam pagando dividendos todos os meses, isento de imposto de renda. Logo, se a cota dele caiu, ele continua pagando dividendos. E o próprio dividendo, ele vai equilibrando a sua rentabilidade. Quando você compra fundos imobiliários, você vai na sua corretora, vai nos seus ativos da sua carteira, ele mostra a rentabilidade do fundo e a rentabilidade do fundo com dividendos. Aí você consegue ver, o fundo imobiliário está negativo, mas se eu for considerar todas as rentabilidades que eu já tive, todos os dividendos pagos, tá positivo. Então o dividendo, ele equilibra o fundo imobiliário. Fora que a economia, ela é cíclica. Uma hora a gente tá com juros altos, uma hora a gente tá com juros baixos. Quando os juros baixarem, quando a gente entrar em uma queda de taxa de juros, os fundos imobiliários, eles voltam a ficar mais atrativos que a renda fixa. Eles vão ficar mais atrativos, logo os investidores vão sair da renda fixa e ir para fundos imobiliários. E aí, se tem muita gente querendo comprar os fundos e não tem uma demanda para suprir eles, o que acontece? Os preços vão subir. Lei da oferta e da demanda. Muita gente querendo comprar fundos imobiliários, o preço vai subir. Fora, gente, que fundo imobiliário, sendo bem sincero com vocês, é longo prazo. Não dá para você comprar um fundo imobiliário hoje para vender daqui 5 meses esperando lucros absurdos. Os fundos imobiliários, eles tendem a ser mais estáveis que as empresas, que as ações, justamente pela modalidade de negócio dele, né? Ele tem 5% do lucro dele para poder reinvestir nele mesmo, ele paga 95% aos cotistas. A empresa é um segmento diferente, a empresa ela pode escolher ou não pagar dividendos. Todo o lucro que ela tem, ela pode reinvestir nela mesma para ela expandir, para ela crescer. A margem de crescimento de uma ação é muito maior do que de um fundo imobiliário. Por conta disso, os fundos imobiliários eles são mais estáveis. Você compra hoje um fundo imobiliário pensando em te gerar uma renda passiva no futuro, te pagar todos os meses. No curto prazo, ele vai seguir conforme está a economia. Se os juros aumentar, a gente está em um ciclo de aumento da taxa de juros. Hoje está 3,25%, mas a perspectiva da taxa de juros chegar a 15%. Então a gente está num ciclo de alta de juros. Mas daqui 2 anos, por exemplo, a gente pode entrar em um ciclo de queda. A economia ela é cíclica, a gente aproveita as oportunidades, compra barato para vender caro no futuro. Então, se o fundo imobiliário ele é bom, você tem que analisar todo o histórico, ver se aquele fundo imobiliário
compensa ou não, porque não adianta você abrir e comprar qualquer fundo imobiliário. Pode entrar em cilada, calma. Você pode ir naqueles fundos imobiliários mais consistentes, aqueles fundos imobiliários que vêm desempenhando bons resultados. Por exemplo, vamos falar do MXRF11. O MXRF11, ele é o maior fundo em número de cotistas. Ele é muito famoso, muito popular. É um fundo que bateu aí quase R$11. E hoje ele está em torno de R$9. Ele chegou até a bater R$8,90 e pouco. Então, é um fundo que saiu de R$10,90, quase R$2 de desconto. É um fundo que segue bastante, grande parte, a inflação. Ele está pagando em torno de 12,89%. Ele variou negativamente 3,63%, ou seja, nos últimos 12 meses ele caiu, como eu acabei de falar para vocês. Mas a rentabilidade dos dividendos compensa essa queda, porque novamente, fundos imobiliários é pensando no longo prazo, pelo menos de 3 anos para cima, de 3 a 5 a 10 anos para cima. Se você tivesse investido R$10 mil há um ano atrás no MXRF11, sua cota, pela cota, você estaria negativo. Mas com os dividendos caindo na sua conta todos os meses, você teria aí recebendo em torno de R$107 por mês, acumulando no ano R$1.289 em dividendos. Eu até anotei aqui para falar para vocês. Então, pela cota, você teria negativo, mas os dividendos, eles balanceiam a rentabilidade da carteira, porque eles estão sendo pagos todos os meses. Outro fundo imobiliário muito popular, muito famoso, é o HGLG11. É um fundo de tijolo do segmento de galpão logístico. Hoje ele está a R$ 148,40, pagou nos últimos 12 meses 8,85% e ele variou negativamente 9,95%, ou seja, 9,95% de desconto em relação ao último ano, olhando para o valor. Não olhando para o P sobre VP, vamos olhar em valores monetários. Se você tivesse investido R$10 mil, você teria recebido em torno de R$885 em dividendos. Pela cota, você teria um pouco negativo, mas os dividendos compensam a rentabilidade. E eu falo para vocês que, por exemplo, o HGLG11, ele é um fundo difícil de você ver ele com desconto. É difícil esse fundo imobiliário estar sendo negociado por esse valor. É um fundo imobiliário bem consistente, é um fundo imobiliário que paga dividendos consistentes, crescentes. Falo para vocês que o fundo de tijolo, naturalmente, ele vai pagar menos dividendos quando a taxa Selic tá alta, quando a taxa de juros tá alta. Por quê? A operação dele é diferente. Geralmente, o fundo de papel, ele acompanha alguma taxa de juros, seja o IPCA, que é a inflação, ou seja a Selic, seja alguma taxa de juros fixa, de renda fixa, seja alguma taxa, seja algum indexador. O fundo de papel, ele acompanha algum indexador, certo? Só que o de tijolo não. O de tijolo, ele recebe aluguel de um shopping, recebe aluguel de um galpão logístico, ele recebe aluguel e repassa esse aluguel para os seus cotistas. Então, independente se a taxa está alta, se a taxa está baixa, ele está recebendo os aluguéis dele. Por isso que, em ciclos de taxa de juros muito baixos, os fundos de tijolo vão pagar mais do que os fundos de papel. Agora, em um ciclo de taxa muito alto, como a gente está vivendo agora, é normal a gente ver os fundos imobiliários de papel pagando mais que o de tijolo, certo? Agora, digo para vocês, olhando para bons fundos imobiliários, é sim uma excelente hora de comprar. Vale a pena sim comprar. E quais são as estratégias para você comprar um bom fundo? Não cair em cilada em um fundo que está completamente falido, ruim. Primeiro, gente, focar no histórico. Não tem jeito. Se analisar o passado, porque a gente não tem como prever o futuro de nenhum investimento. A gente não sabe como uma ação vai estar daqui 10 anos. Mas a gente olha o passado, olha todo o histórico daquele fundo, daquela ação, nos últimos 5 anos, 10 anos, como ele se comportou em questão de dividendos, em questão de cota, como esse fundo se comportou. Segundo ponto, diversificar. Não adianta você comprar um único fundo, um único segmento. Tem na sua carteira fundos de papel, fundo de tijolo. Combinando fundos imobiliários de papel e de tijolo, você reduz muito o seu risco. Você viu como ambos se comportam diferente? Quando a taxa de juros está alta, quando está em ciclo de alta, o fundo imobiliário de papel vai pagar mais. O de tijolo, ele já é estável, dando taxa alta, taxa baixa, ele tem a média dele de pagamento. Por isso que a gente combina esses dois segmentos para diversificar a carteira e reduzir os riscos. E a terceira estratégia para você aproveitar essa queda é focar no longo prazo. Você focar em comprar barato, bons ativos e vender caro lá no futuro. Ou até o fundo, naturalmente, ele vai ir pagando mais dividendos. Se ele está se valorizando, está crescendo, naturalmente ele vai estar entrando mais receita para ele e ele vai distribuir mais dividendos
aos acionistas. Pensa no MXRF11. Ele tá custando R$9 hoje. Investimento de R$9. Imagina daqui 3 anos ele tá R$12. Você comprou por 9, ele tá por 12. Beleza. Vamos olhar agora para os dividendos. Hoje ele tá pagando em média 9 centavos a 10 centavos por mês. Imagina que ele tá a R$12. Vai pagar em torno de 12 a 13 centavos. Você pagou R$9, mas você está recebendo um dividendo sobre o valor de 12. Ou seja, você pagou R$9, mas você está recebendo dividendos de 13, 14, 12 centavos. Por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades da bolsa, as quedas da bolsa, para comprar barato e aproveitar essa volatilidade para cima, o crescimento. Então eu digo para vocês, vale a pena sim comprar fundos imobiliários agora, mas cuidado com fundos imobiliários falsos. Por que falsos? Quando o fundo ele cai muito, o dividend yield ele é baseado no preço. Então, se um fundo imobiliário ele cai muito, ele tá com problema, a métrica dele olha para os últimos 12 meses. Então, vai parecer que ele tá pagando super dividendo, tá pagando 18% ao ano, 20% ao ano. Por quê? É uma métrica que olha para os últimos 12 meses, para o passado, só que o fundo ele teve problema, se desvalorizou. Aí vai comparar um fundo que estava pagando bem 12 meses atrás e de 5 meses para cá o fundo tá falindo. Essa métrica vai te dar uma ilusão de ser um bom fundo, mas não é. Então desconfie de fundos imobiliários com um dividend yield muito alto. Passou de 13, 14%, já analisa melhor aquele fundo, vai olhar os relatórios, vai olhar o passado, vai investigar o que está acontecendo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui seu like, se inscrever no canal, que tem vídeo toda semana e eu te vejo no próximo vídeo.